está sintonizada com você. Paraitinga vai ficar, toda hora que ligar ela vai corresponder. Paraitinga vai levar boa música e notícia pra você. Com o meu braço. Solta a voz, mulher. Música, poesia, bate-papo e muita informação. Solto a voz das estradas. Boa tarde de domingo, ouvintes da Paraitinga FM. Começa agora o terceiro programa Solta a Voz Mulher. Um programa desenvolvido pelo Coletivo de Mulheres de São Luís do Paraitinga. Programa voltado aos assuntos da mulher, com notícias, informações, músicas, poesias, entrevistas e muito mais. Eu sou Eliane, estou aqui na apresentação do programa juntamente com a Laura, Amanda, Marina, Fernanda e na técnica de som, o nosso querido e amado Alcides Filho. Agora com vocês, duas músicas. Primeiro, Rita Lee, Cor de Rosa Choque. E em seguida, Karina Burro, Eu Sou um Monstro. Oi pessoal, boa tarde, aqui é a Laura. Hoje o tema do nosso programa são os direitos da mulher. Então, primeiramente, eu vou comentar o que são direitos humanos, para, na sequência, falar um pouco sobre os direitos sexuais e reprodutivos e também sobre os tratados e convenções internacionais que influenciaram os direitos da mulher aqui no Brasil. Então, assim, é importante a gente ter em vista que os direitos, eles são conquistas históricas e o resultado de lutas políticas, como a gente comentou no programa anterior, que foi sobre a história das mulheres, né? Então, como são conquistas, essas conquistas elas sempre estão sujeitas a alguns avanços e retrocessos, né? No caso dos direitos humanos, eles foram uma resposta à barbárie que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Então, logo que termina a Segunda Guerra Mundial, em 1948, a ONU ela introduziu a Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, ela introduziu essa concepção de direitos humanos. Afinal, o que são direitos humanos? A condição de pessoa, ela é o único e exclusivo requisito para a titularidade desses direitos, sendo a dignidade humana o fundamento dos direitos humanos. Ou seja, infelizmente no Brasil, muitas pessoas não sabem disso, não têm acesso a essa informação e acabam associando direitos humanos a significados que não têm nada a ver com o significado original do termo, né? Então, vou repetir, todo ser humano tem direitos e isso é chamado de direitos humanos. E, basicamente, é uma visão integral de vários direitos. Então, além dos direitos civis e políticos, também se inclui os direitos econômicos, os direitos sociais, os direitos culturais. Então, tudo isso junto aqui que eu estou falando são os direitos humanos, né? Então, ao lado da ideia de igualdade, que é muito defendida pelas mulheres, também surgiu o direito fundamental à diferença. Ou seja, formalmente, somos todos iguais, homens e mulheres somos todos iguais. Mas cada grupo, ele tem as suas particularidades e essas particularidades devem ser consideradas. Por quê? Porque implicam em violações específicas desses direitos. Quando a gente pensa nas mulheres, enquanto um sujeito coletivo de direitos, as respostas para as violações dos direitos humanos das mulheres, eles exigem uma ação diferenciada por parte do Estado. Então, a gente pode perceber que vem a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e também de uma diferença que não reproduza desigualdades. E é bastante recente a conquista das mulheres em relação aos direitos sexuais e reprodutivos como direitos humanos. Foi apenas em 1994 que 184 países reconheceram os direitos sexuais e reprodutivos como direitos humanos. Então, 1994 está logo aí, é super recente, né? Então, o que é isso que eu estou falando aqui, né? O que são os direitos sexuais e reprodutivos? Por um lado, a gente está pensando na liberdade e na autodeterminação individual,
que é o livre exercício da sexualidade e da reprodução humana, sem qualquer tipo de discriminação, coerção ou violência, principalmente relacionado no controle da fecundidade. Significa a liberdade e autonomia das mulheres decidirem se querem ou não ter filhos, sem a interferência do Estado nessa decisão. Por outro lado, significa o efetivo exercício dos direitos sexuais e reprodutivos. Então, isso demanda políticas públicas que assegurem a saúde sexual e reprodutiva através de informações, de meios e recursos que sejam seguros, disponíveis e acessíveis a todas as mulheres. Desde a década de 80, a implementação desses direitos humanos no Brasil passou por diversos avanços e também alguns obstáculos, principalmente relacionados esses obstáculos a um certo moralismo e um conservadorismo que impedem o respeito pleno à dignidade humana da mulher. Então, a gente pode afirmar que a maioria das mulheres brasileiras, na prática, não usufrui plenamente desses direitos, porque a gente não tem total liberdade e autonomia em todas as decisões relacionadas ao nosso corpo. E um dos objetivos aqui do programa da rádio, pessoal, é desconstruir um pouco essa forte cultura machista que ainda oprime, culpabiliza e controla tanto a nossa sexualidade quanto a nossa reprodução, em todos os sentidos que isso pode significar. E uma das formas, da gente mudar essa cultura é através de uma educação sexual que seja livre dos estereótipos de gênero, dos estereótipos de sexo e políticas públicas que respeitem, de fato, a vontade e a decisão das mulheres, Bom, gente, então agora só para finalizar, antes da música, a gente estava falando de direitos humanos, de alguns avanços, por exemplo, os direitos sexuais e reprodutivos, e infelizmente existem alguns retrocessos também. Por exemplo, agora em março desse ano, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, ele recomendou ao governo que retire a reforma da Previdência, por considerar que essa reforma ela apresenta retrocessos inaceitáveis no campo dos direitos trabalhistas e sociais, como a redução do valor geral das aposentadorias, a exigência de 49 anos de tempo de contribuição para ter acesso à aposentadoria integral e a precarização da aposentadoria de trabalhadoras e trabalhadores rurais. Então, atenção, pessoal do campo, da roça, que isso diz respeito bastante à categoria, Então, agora vocês vão ficar com duas músicas. Uma é do Francisco Elombre, chamada Triste, Louca ou Má, e depois a da Aila, chamada Não Vou Calar. Aqui é a Eliane e já que estamos falando de direitos, eu quero falar um pouco sobre a Lei Maria da Penha, alguns pontos dessa lei. E essa lei, ela foi criada para coibir, para prevenir todo tipo de violência doméstica, familiar ou de afeto, que figure como vítima a mulher enquanto gênero. Então, podemos observar que doméstica, familiar, entra a relação entre irmãos, entre tio e sobrinha, entre avô e neta, entre pessoas que convivem dentro de uma casa, que tem um âmbito familiar, um âmbito doméstico ou afetivo. Afetivo é a relação de namoro, noivado, casamento, companheirismo, entendeu? Então, é nesses casos que a Lei Maria da Penha é aplicada. Em caso de ex-namoro, não há aplicação da Lei Maria da Penha. E em casos esparsos também de violências contra a mulher, mas que não seja dentro de uma violência doméstica, dentro de uma família, dentro de uma relação afetiva, aí não se segue pela Lei Maria da Penha, não há proteção da Lei Maria da Penha, e sim a proteção do próprio Código Penal, entendeu? Para proteger essa violência, a mulher contra essa violência. A relação pode ser de homem para mulher e de mulher para mulher também. Em casos de transexuais,
a Lei Maria da Penha, ela protege se houver uma intervenção cirúrgica e também a alteração da documentação civil. É ainda uma exigência que se pede para que possa ter a proteção da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela vem também para trazer medidas protetivas à mulher. E aí que está a grande importância da Lei Maria da Penha. São as medidas protetivas que ela traz, né? E nessas medidas protetivas, nós temos aqui medidas protetivas de urgência quanto ao agressor. Aí seria a suspensão ou restrição ao porte de arma, o afastamento do lar, a aproximação da mulher ou de qualquer pessoa que com ela tenha relação, proibição de contato, de comunicação, proibição de frequentar determinados lugares especificados pelo juízo, restrição a visitas dos dependentes, suspensão de visitas aos dependentes. Então, são vários detalhes. E se o agressor, se ele for lá e transgredir essas medidas protetivas que já foram determinadas, o que pode acontecer a ele? A prisão preventiva. Ele será preso se ele descumprir essas medidas protetivas. E as medidas protetivas, elas devem ser pedidas pela mulher à autoridade policial. A autoridade policial, que nós falamos, né, nesse sentido, é o delegado de polícia, que não pode pedir, o próprio delegado não pode ter essa intenção dele pedir a medida protetiva. Ela deve ser pedida pela mulher. A mulher deve pedir essas medidas. E se essas medidas não forem seguidas, depois de determinadas, não forem seguidas pelo agressor, será determinada a prisão preventiva dele. E aí está uma das grandes importâncias da Lei Maria da Penha, para a proteção da mulher. E agora vamos ficar com mais algumas músicas. Gal Costa, Socorro. E Elza Soares, Maria da Vila Matilde. Solta a voz, mulher. Solto a voz das estradas. Amanda vai falar pra gente sobre uma mulher que ainda faz história. Agora um texto da Secretaria de Políticas para as Mulheres. A farmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes é o marco recente mais importante da história das lutas feministas brasileiras. Em 1983, enquanto dormia, recebeu um tiro do marido que a deixou paraplégica. Depois de se recuperar, foi mantida em cárcere privado, sofreu outras agressões e nova tentativa de assassinato, também pelo marido por eletrocução. Procurou a justiça e conseguiu deixar a casa com as 3 filhas. Depois de um longo processo de luta, em 2006 foi sancionada a Lei número 11.340, conhecida por Lei Maria da Penha, que coíbe a violência doméstica contra as mulheres. Todo o processo começou no Centro pela Justiça pelo Direito Internacional e no Comitê Latino-Americano de Defesa do Direito das Mulheres. Os 2 órgãos e Maria da Penha formalizaram uma denúncia à Comissão Internacional de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, contra o então marido dela, o colombiano Heredia Viveiros. Paralelamente, houve um grande debate após a apresentação de proposta feita por um consórcio de ONGs, que ganhou grande repercussão internacional e colocou as autoridades do país em xeque. A discussão então chegou ao governo federal, coordenada pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Formou-se um grupo de trabalho formado por representantes de diversos ministérios, responsáveis pela elaboração de um projeto de lei encaminhado ao Congresso Nacional. Antes da sanção da lei, em 2005, foram realizadas muitas audiências públicas para preparar o texto que criasse mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher e de
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Também foi sugerida a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, além da alteração do Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal. A Lei Maria da Penha entrou finalmente em vigor. 9 anos depois da segunda tentativa de assassinato, Heredia foi condenado a 8 anos de prisão. Por meio de recursos jurídicos, ficou preso por 2 anos e está livre desde 2002. A principal finalidade da lei não é punir os homens, é prevenir e proteger as mulheres da violência doméstica e fazer com que essa mulher tenha a vida livre de violência. É isso aí, minha gente. Aqui é a Marina e estamos encerrando mais um programa, o nosso terceiro programa, Solta a Voz Mulher. Lembrando que o Coletivo de Mulheres de São Luís do Paraitinga faz reunião toda primeira quinta-feira do mês, às 14h, na Biblioteca Municipal. Toda mulher é bem-vinda, então se acheguem. Em casos urgentes de violência doméstica, familiar ou afetiva, ligue 180 e faça sua denúncia. Além de nos ouvir aqui na Rádio Paraitinga 105,9, vocês podem acompanhar o programa pelo site www.radioparaitingafm.net. Nossos programas também estarão disponíveis no nosso canal do YouTube e na nossa página do Facebook, Coletivo de Mulheres de São Luís do Paraitinga. Estamos dispostas a te ouvir, então solta a voz, mulher! Solta a voz, mulher. Solto a voz.